Olá, empreendedores! Hoje vamos falar de um tema super importante que para nós empreender em todo segmento é possível, inclusive o empreendedorismo social e cultural, projetos que transformam vidas. E para falar sobre esses projetos que transformam vidas, eu tenho aqui como convidados especiais, ao meu lado aqui, o Gil Oliveira, representando o projeto Encantadamente. Eu tenho aqui a Raquel Garcia, representando o Instituto Projeto de Vida, o Dimar Cavalcante, como presidente da SOS Criança. Primeiramente, agradecê-los por participarem desse episódio, em que nós com certeza vamos transmitir aquilo que é um ponto muito importante, que é gerir projetos sociais, gerir ONGs, como da mesma forma de um negócio que dá resultado. Só que aqui o resultado é transformar vidas, é resultado de doar tempo, é resultado em que transformam aquilo que pode ser ideias em realidade. Isso é muito importante, a conscientização, nós vamos bater esse papo aqui, que sejam para, especialmente dos projetos que dependem de incentivos fiscais, a conscientização, a divulgação. Então, eu passo aqui já para o Rudimar se apresentar e complementar e falar um pouco já da SOS Criança. É isso aí, Zé. Primeiro, agradecer aqui o convite para poder falar desse universo do terceiro setor, que é um desafio muito grande, né? A gente tem pouco incentivo, é uma motivação mais interna do que um incentivo, né? Então, é um propósito de vida, é uma busca constante num universo que a gente tem um monte de oportunidades, mas muitas delas, às vezes, não são divulgadas. Atualmente, o Rudimar, né, Cavalcante, atualmente presidente da SOS Criança, estou como presidente há alguns anos. E a SOS, só fazendo um breve resumo aqui da entidade, tem 27 anos, esse ano completamos 27 anos de história, de jornada. E a gente tem um propósito que é, primeiro, desenvolver projetos para impactar vidas de crianças. E segundo, tentar dar um apoio a outras ONGs também, né? Ligar outras ONGs, fazer com que elas se desenvolvam para que a gente possa atingir cada vez mais a população, seja direto ou indiretamente. Então a gente tem dois canais, né, de atingir, seria via própria, desenvolvendo projetos, buscando captação, e outra via que seria apoiar outras ONGs a também se desenvolverem, né? Então esses são os dois pilares da SOS Criança e a gente tem feito uma história bem bacana aí nesses 27 anos de jornada. Ok, obrigado, Rodimar. Vou passar para a Raquel. Raquel, nós já fizemos um podcast, inclusive, se você quiser saber com mais detalhes e informações do Instituto, aqui no próprio JWCast, você que não assistiu, assista. Mas obrigado por estar conosco aqui. E eu gostaria que você falasse já do Instituto, já com um aspecto de contribuir para os fundos, aqui no caso de Uberlândia. Sim, bom, o instituto ele nasceu de um desejo ardente aí de, fomentar a educação, a formação de pessoas para o mercado de trabalho, a preparação de pessoas, trabalhar também com a questão da inclusão social, de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E para isso a gente tem, né, um monte de projetos aí rodando na cidade. É uma pena que a educação ela não tenha como a cultura, o esporte, né, o idoso, a criança, ela não tenha uma lei de incentivo própria. Mas ainda assim, existem mecanismos, né, como a Lei Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que tem um fundo, que nós somos uma das instituições aprovadas, estamos entre os 21 projetos que foram aprovados, os 21 ONGs que foram aprovadas para poder receber algum fundo, né, através do CMDCA. Então, assim, por isso muito importante, essa a oportunidade de falar, tanto para os empresários quanto para as pessoas físicas, né. Nós estamos num momento crucial do ano, que é o momento de declaração do imposto de renda, e hoje eu faço um apelo, assim, aproveitando esse espaço aqui, né, vamos deixar o dinheiro, de Uberlândia em Uberlândia, né, então ao invés desse dinheiro o dinheiro já vai ser pago de qualquer forma, a declaração do imposto de renda, a pessoa física ou a empresa ela vai precisar, pagar aquele imposto, então ao invés de deixar o imposto ir embora, deixar esse imposto em Uberlândia, porque através, desse direcionamento
para o idoso, ou para a Lei Rouanet, ou para o fundo da criança e do adolescente, esse dinheiro vai de fato ficar em Uberlândia e transformar a realidade de muitas pessoas, o impacto social ficar realmente aqui em Uberlândia. Ok, muito obrigado, Raquel. Gil Oliveira, tem no mínimo uns 20 anos que nós nos conhecemos, 20 dias afastados por algum tempo, e agora, recentemente, verdade, você chegou novamente a entrar em contato conosco, e exatamente o que trouxe a questão do Gil Oliveira, o projeto Encantadamente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do que é o projeto, o que é o objetivo dele. Uhum. O projeto Encantadamente, olá para todos vocês, né? O projeto Encantadamente é uma experiência. A gente pegou tudo aquilo que a gente conseguiu juntar em todos esses anos, né? 20 anos de conhecimento, e já te conheci por conta mesmo da música, né? Foi a música que nos aproximou. E então, depois de um acidente gravíssimo em 2017, onde eu fraturei 3 vértebras na coluna, a gente teve um contato com a ACD, e ali eu tive um contato com uma classe de afásicos, né? Pessoas que sofreram o AVC e aí perde ali a fala. E eu não tinha conhecimento, apesar de com mais de 20 anos trabalhando com música, mas não tinha o conhecimento profundo de como a música realmente atua na mente das pessoas através da neuroplasticidade. E ali nasce, né? Porque se a minha mente pode ser encantada, quando eu vi pessoas que falavam apenas uma palavra, como o próprio no fundador do Sebrae, Dr. Walter Nomen, ele estava fazendo tratamento da CD e ele falava só ótimo. Então, quando ele me via com o violão, ele ficava ótimo, ótimo, ótimo. Olha, ele queria falar outras coisas, mas e para minha surpresa, porque eu também não conhecia isso, né? Essa profundidade da música, né? Quando eu vi aquele homem cantar canções ali, mesmo tendo só uma palavra gravada, eu falei, gente, a música é muito mais do que aquilo que eu imagino. Então, eu fui estudar musicoterapia, e a partir então da ACD e do Sara Kubitschek, onde eu tive contato aqui com a doutora Érica, lá com a doutora Renata, lá em Brasília, né, no Sara Kubitschek, ali foi desenvolvido o projeto Encantadamente, porque a gente viu como a música realmente muda a situação de um ambiente, como um ambiente hospitalar, como a música muda a situação de um ambiente, até mesmo nas empresas. E a partir dali vem Encantadamente, trazendo agora uma vivência musical para teatros, onde a gente vai apresentar realmente para o público, contando a minha história e como a música realmente tocou a vida de tantas outras pessoas durante esse período aí até agora. Muito obrigado por aceitar esse convite e compartilhar essa história, com certeza, no nosso bate-papo aqui. Queria já destacar aqui que você que está nos assistindo, já que eu fizesse aí um comentário, se você contribui com algum tipo de incentivo, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí no canal, ó, tem essa dúvida, para a gente interagir, que isso é bacana. E aí, a gente está falando de Lei Rouanet, está falando de incentivos fiscais, existe talvez assim alguns tabus, alguns paradigmas que a Raquel destacou aqui, nessa questão das vezes a pessoa, será que eu destinar para o fundo, será que eu vou ser fiscalizado, posso, não posso? O que eu quero destacar aqui, já fazer que o Rudimar falasse também do projeto da SOS Criança, mas dizer que seja o contribuinte R$ 100 ou uma empresa de lucro real se der R$ 1.000, tratar isso, por quê? Porque o que as grandes empresas fazem, só que infelizmente no Brasil, às vezes, o artista famoso, as grandes empresas já fazem isso há anos e são bilhões movimentados da Lei Rouanet. E talvez esse empresário que tem hoje renda menor, ou uma pessoa física, né? Então, exatamente esse público que a gente gostaria de destacar, né, Rudimar? O Rudimar é advogado, contador, então ele pode também, de uma forma bem resumida, né, falar do projeto da SOS Criança e, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem para que as pessoas, vamos falar assim, aumentem essa quantidade de destinação para os projetos, de preferência aqui de Uberlândia, né? Com certeza. Esse talvez seja o maior desafio que nós temos enquanto empreendedores sociais, né? É mostrar a importância, mostrar que não existe esse risco de fiscalização, mostrar que é um assunto sério. O que muitas vezes a gente vê na mídia é uma descaracterização dos projetos,
né? E isso acaba maquiando ou até dando uma característica negativa em relação à lei, principalmente a Lei Rouanet, né, que trabalha com cultura. Então, eu acho que o incentivo é a gente tentar mostrar isso para o mercado, para as empresas, de que existem projetos sérios, existem pessoas sérias por trás de projetos em que fazem as coisas acontecerem para que esse tabu ele seja quebrado, né? A SOS, vários anos já desenvolveu vários projetos. A gente tem um projeto hoje que a gente chama ainda de Portal dos Sonhos. O objetivo principal dele é atingir e desenvolver 115 crianças, né? Então a gente tem dentro desse projeto a elaboração de 5 oficinas. Vou tentar lembrar aqui das 5, tá? Talvez eu esqueça uma, mas é uma oficina de violão, flauta, desenho, dança, e aí o quinto eu vou deixar para depois alguém perguntar o que é a quinta, tá? Muito bom. Então, assim, o que é o objetivo? É a gente conseguir realmente atingir e desenvolver essas crianças, né, de 6 a 16 anos. É um projeto que tem um valor agregado relativamente baixo dentro dos parâmetros que a gente tem de capacidade, mas que a gente encontra diversos desafios. No instante, a gente vai fazer o processo de captação. E por que esse desafio? Porque quando a gente chega no empresário, a gente já tem uma limitação, né? Então, só a empresa de lucro real ou a pessoa física poderia fazer essa destinação. Então, quando a empresa do lucro real, eu já tiro ali um universo relativamente grande de empresas no Brasil, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, a gente passa para a segunda etapa, que é o convencimento. Então, assim, você tem um convencimento do empresário, depois você tem um convencimento do contador, que às vezes é uma barreira e uma resistência. Por quê? Porque não tem o conhecimento, às vezes tem muita desinformação, às vezes viu na mídia algumas informações que não dão a realidade, porque a gente não pode tratar casos isolados como casos generalizados, né? Então acaba sujando e manchando a imagem da lei. E aí, após isso, a gente, né, que se conseguir, a gente teria essa destinação, e aí a gente tem a limitação também do imposto, né, que para as pessoas jurídicas a gente tem o teto ali de 4% do imposto de renda. Então a empresa ainda precisa estar rentável, lucrativa, para gerar imposto, para depois ter essa possibilidade dessa destinação. Então a gente vê e esbarra nesses desafios. Então, enquanto mensagem que a gente poderia transmitir é que acreditem nos projetos, né? Lógico, busquem informação, vê quem está por trás desses projetos para ver a seriedade deles, porque tem muita coisa boa aí que está ajudando, que está impulsionando a vida de muita gente. Ok, então nós estamos falando aqui que os projetos sociais, culturais, ele passa por todas essas questões, mas o contador ele é peça-chave, porque ele orienta e principalmente também os empresários, né? Os empresários, no caso das empresas de lucro real, eh, possam, às vezes até os colaboradores também, né, que são pessoas físicas que ganham acima de 5.000, que são contribuintes, que também podem destinar para a Lei Rouanet, né. E aí, Raquel, como você disse, nós fizemos um podcast anteriormente falando exatamente disso. Uberlândia, ela teria um potencial para, o fundo aqui, cerca de 70 milhões, e no ano passado arrecadou 1.700.000. E automaticamente não é da Lei Rouanet que vai, impossibilitar esse fundo, né. E como você disse, os projetos sociais e educacional, como o Rudimar destacou aqui da SOS Criança, é um projeto aí de 90 e poucos mil, né, É quase 100.000. quase R$100.000. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem, não é que não é importante o ator, a atriz vir aqui no Teatro Municipal, não é isso, a gente tem que deixar claro. Tem que deixar claro que, às vezes, um projeto de R$100.000, ele é apenas uma apresentação de alguém que é muito famoso, né, ou alguém que faz um filme, que pega lá patrocínio de um grande banco, tem empresa aí que dá 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões de incentivos fiscais. Então o que a gente está querendo mostrar é que às vezes esse projeto, ele tem um caráter muito importante, que são mais de 100 crianças, que de repente, quem sabe, alguma dessas crianças amanhã se torna um músico, essa criança que está lá, que ela é carente, e aí esse trabalho que é lá no bairro São Jorge. São Jorge, ele está muito linkado com os projetos também que é do instituto lá, né. Então,
que você pode complementar desse trabalho de conscientização, de a gente criar essa corrente do bem, vamos chamar assim? Eu vejo essa situação por 2 perspectivas. Eu como executiva, né, presidente executiva do Instituto Projeto de Vida, e também como parte do conselho do CMDCA. Então, como você bem disse, o potencial de Uberlândia é extraordinário, né. Então, assim, nós temos aí cerca de 70 milhões de reais que poderiam ser investidos nas ONGs, nos projetos fantásticos que existem nas nossas cidades. As ONGs das nossas cidades, a grande maioria, tem trabalhos extraordinários de impacto social e que vão de verdade transformar a vida das pessoas. Então, o que eu acho que falta é o conhecimento, né, dos empresários, das pessoas físicas. E a gente percebe o seguinte: a vida inteira a gente teve que lidar com isso. Assim, muita gente quer contribuir, mas não sabe como exatamente contribuir. Então, direcionar para, por exemplo, um fundo como o CMDCA, direcionar o imposto de renda para uma lei Rouanet é muito mais simples do que todo mundo pensa. Então, assim, se você pode conversar com o seu contador e determinar, só faz aí para mim o direcionamento. É muito simples, né? Ele vai entrar lá e fazer esse direcionamento. Ninguém vai pagar nenhum centavo a mais por isso. Você só vai determinar que, ao invés, por exemplo, no caso do CMDCA, 6% vai ficar em Uberlândia, ao invés de ir 100% para o governo. É simples assim, né? E se ela mesma vai declarar o imposto de renda, é muito simples também. O que a gente fala é de uma simplicidade, é de uma realidade, é de uma verdade, porque acho que as pessoas, se elas investirem um pouquinho para conhecer as ONGs, para conhecer o que é feito de fato com esse dinheiro, e de que maneira que isso impacta a vida dessas pessoas, com certeza todo mundo vai amolecer aí o coração e em alguma medida vai contribuir, né, com os projetos. Então, a gente está falando nem de uma doação, nós estamos falando de pegar parte daquilo que ia para o governo e direcionar, deixar um pouquinho aqui em Uberlândia. E nós estamos falando de deixar na nossa cidade. Então, assim, todo mundo ama a cidade, todo mundo, às vezes, é um vizinho que faz parte de um projeto, né, SOS, né, no Encantadamente, no Instituto Projeto de Vida. Às vezes você não vê isso uma realidade dentro da sua família, mas quantas pessoas você poderia contribuir se você fizesse esse direcionamento? E na perspectiva do Instituto Projeto de Vida, eh, a gente vê ali os projetos, quão decentes são, quanto impacto a gente pode promover na vida das pessoas, né, e se a gente tivesse esses recursos aqui na cidade. Então, eu acredito, de verdade que, assim, todo mundo, em alguma medida, consegue ajudar, se ela tirar 5 minutos do tempo dela para poder apenas fazer esse direcionamento. Então nós estamos dizendo aqui que a gente precisa de atitude agora, né, porque o conhecimento, o contador tem, e aí às vezes a atitude, na prática de poder incentivar, inspirar, né, e principalmente a questão de consciência, né. Quando a gente tem a consciência que é algo, que vem, né, isso torna um pouco mais, entre aspas, fácil da gente aceitar, né. Mas se a gente não tiver consciência dessa faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você, é melhor dar do que receber. Quando a gente fala dar, doar, seja o tempo, e nesse caso a gente está dizendo doar do dinheiro do bolso, né. Nós estamos dizendo exercer o papel de direito de cidadania. Não estava no script que eu vou falar agora, tá. Mas talvez nós brasileiros, achamos muito mais fácil criticar, não quero entrar aqui no aspecto político, criticar, do que às vezes fazer um ato. E esse ato de destinar, ele não vai custar dinheiro do próprio bolso. Isso é muito comum em alguns países, como o americano, a criança ir lá conhecer a Constituição, então eu cobrar meus direitos, mas também nesse caso, nem é um dever eu fazer isso, é só um ato. E aí, Gil, eu queria que você falasse as dificuldades que você está tendo de captar os recursos e ao mesmo tempo também falasse um pouco do projeto em que as pessoas que aceitam falam assim, não, esse projeto aqui, olha, eu vou destinar para ele. Sim. Na questão do desafio, até comentava com a Raquel, né, lá de fora, a questão do desafio da captação, realmente ela passa, né, de fato, não querendo entrar no aspecto político, mas muita coisa divulgada na internet, como o Rudimar falou, né, e na mídia, ela suja, de certa forma, a lei, dizendo que a lei é de A ou de B, ali no espectro político,
sendo que a lei não tem nada a ver com isso. A lei foi instituída lá em 1988, né, junto com a Constituição, e é um direito realmente. Então, muitas das vezes a gente passa por esse momento de, na hora de explicar, a pessoa, mas eu sou de aspecto, aqui do espectro político de tal lado, então eu não posso te ajudar por causa disso. Isso é desafiador, né? A gente tem encontrado isso também. Mas muitas das vezes o desconhecimento, né, da própria lei por contadores de algumas empresas que quando você vai mostrar ali, mas isso vai passar agora então por um outro processo de filtragem lá dentro da Receita. Eu falo, não, meu amigo, a sua empresa já ela já é filtrada de todas as formas, não tem, né? Agora, se tá tudo ok, não é porque você está participando de um projeto que isso vai te levar para um outro estado vamos dizer assim, de Chama malha fina. malha fina, né? Isso não é real isso. Vai. Se existe a malha fina, né? O Zé Luiz como grande contador, o Edmar também, essa É malha por fina, causa disso que vai cair na malha fina. ela já existe. Então, essa malha fina já existe, querendo ou não, você participando ou não. E realmente, né, eu pego uma parte que a Raquel falou aí, que é se você tem projetos dentro da sua própria cidade que realmente está sendo direcionado da forma correta, com toda a documentação, porque a gente tem até a pasta, né? Quando a gente vai visitar a empresa, eu levo toda a documentação, como eu deixei lá com a UBDC e todas as outras empresas onde a gente visitou. Quando você deixa ali, então, você está deixando todo um escopo de um projeto que está documentado, muito correto, muito. E no meu caso, né, no caso do projeto Encantadamente, a gente está firmado numa história, né, em toda uma história ligado com grandes. O projeto Encantadamente ele está ligado com a CD, no sentido de que o ingresso é solidário. A gente, por tudo aquilo que eu vivi na CD, né, a minha vida, só quem passou por estar numa cadeira de roda, sofreu um acidente que você ficou tetraplégico, só a gente sabe a dificuldade que existe ali na CD. A CD tem uma dificuldade muito grande, até mesmo na parte de captação, o gap deles ali como que eu vou dizer? Eh, Entre a despesa a e despesa e receita e doações. doações ali é muito grande. Então, quando a gente imaginou o projeto Encantadamente, já imaginamos ter essa parceria com eles, fazendo essa doação para que outras pessoas que estão ali, né, que vêm até mesmo de cidade de fora aqui, porque a CD atende toda a região. Então, o projeto é um projeto sério, tá ligado com coisas muito sérias. Então, né, a nossa alegria era de poder chegar realmente no empresário, e o empresário dizer, já olhar, ver toda a documentação e falar: "Não, tá tudo certo, vamos participar". Se você me permitir, eu queria, trazer uma outra reflexão também, especialmente para empresários, né, que vão investir em projetos, dessa natureza, direcionando incentivo através de incentivo fiscal. Não é só doar. Então, assim, as empresas, elas têm a possibilidade também de capitalizar em cima disso. Ela pode usar isso em favor do seu posicionamento Sim. social. Então, no ESG, né, ESG. Environment, Social, e Governance, ela pode, no S dela ali, do social, Muito bom. ela pode utilizar isso em favor nos seus relatórios, né, de prestação de contas, de governança. Elas podem usar como propaganda, como marketing. Nós apoiamos a SOS Criança, nós apoiamos Encantadamente ou o Instituto Projeto de Vida. Mas não as ONGs, mas a causa, A né? causa. Sim. E eu acho que tudo isso, quer dizer, empresas que estão há muitos anos aí investindo, elas já fazem isso muito bem. Só que muitas vezes a gente nem sabe, né? Então elas estão muito na mídia, apoiando projetos grandiosos, e muitas vezes esses projetos saíram dali sem tirar um centavo do bolso. Por Uhum. conta dessa inteligência, né? De deixar o recurso na sua cidade apoiando o projeto com leis de incentivo. Isso é muito importante que a gente está dizendo que, uma vez que a empresa faz isso, ela não está tirando dinheiro do bolso. Uhum. Então, no caso do projeto seu, eh, inclusive está previsto agora, captando, abril, maio, já tem uma apresentação no Teatro Municipal, não é isso? Sim, a gente estava com uma data já pré pré-organizada para o Teatro Municipal e a gente teve que adiar um pouco por conta até mesmo disso. Uma das empresas que estava participando teve um problema contábil e aí não pôde fazer o aporte nas datas previstas, né, que era janeiro e no mais tardar em fevereiro, então a gente teve que adiar. A gente terá a primeira apresentação por volta ali de junho e julho.
Então isso é muito importante, a gente destacar que tudo isso que já foi dito, né, lógico que se a empresa, além do recurso do incentivo, ela queira contribuir para reforçar isso que a Raquel disse, né, ou seja, às vezes ela pode comprar ingressos, ela pode fazer sorteios lá para colaboradores, ou seja, isso seja integrado, mas o importante que você falou aí, né, é o social, o cultural, fazer parte, daquilo que seria, o propósito. Que a empresa, ela às vezes o empresário está sufocado no sentido de tantas questões que a gente está vivendo, né, no que não é o objetivo aqui do nosso podcast, né, mas às vezes a gente conversa com o empresário e fala assim: "Ah, mas eu já tenho tantas obrigações", ou tem a questão de manter o emprego, nós estamos vivendo uma crise econômica mundial agora, né, tal. Mas eu queria, assim, para a gente estar encerrando, que às vezes essas dificuldades ou está passando nesse momento, exatamente para talvez a gente olhar para dentro e falar assim: "Será que eu posso fazer um ato aqui, até um pouco mais daquilo que seria o do imposto, tirar um pouco também de tempo e tal". E aí para a gente estar fazendo as nossas considerações finais aqui do podcast, o que que vocês, recomendariam ou deixaria de mensagem final para motivar, para engajar, para quem nos assiste, inclusive aqui, se vocês permitirem, né, e autorizarem, durante o nosso podcast, vocês liberar depois imagem, que aí quando vocês falaram lá no início, no meio, o momento que você estiver falando aqui depois, essas imagens elas podem estar sendo vai gastar um pouquinho mais de tempo para o pessoal editar, né, vai gastar um pouquinho de mais de energia, porque uma coisa é só pegar o vídeo aqui, agora, se vocês permitirem, já eu peço as considerações finais e já, se vocês topariam, autorizaria liberar algumas imagens dos projetos, e inclusive lá no YouTube liberar também o projeto, para que a gente possa divulgar através das redes sociais, que é uma forma da gente estar contribuindo, né. Eu só posso agradecer demais a oportunidade, eu acho que Uberlândia precisa de iniciativas como essa. Eu acho que as pessoas elas ficam muito na ignorância, no bom sentido que eu tô falando, na ignorância de realmente não saber onde, né, não saber que existe, porque isso a gente não vê uma divulgação muito ampla. E eu acho que oportunidades como essa de estar aqui, de esclarecer que é possível, sem tirar o dinheiro do bolso, né, e deixar uma mensagem também, assim, se alguma empresa que tenha, nos seus valores, na sua cultura, né, ética, integridade, colaboração, enfim, cuidado com o próximo e tal, tudo isso conversa muito com o que a gente está falando aqui hoje, né. Então, existem possibilidades, existem leis de incentivo que podem ser leis de incentivo municipal, leis de incentivo federal, tudo isso, pode ser feito. Então, assim, nessa hora, o contador, ele tem um papel muito importante. Então, o apelo é realmente para que o contador, ele entenda o que que é isso, o quanto ele pode contribuir, porque é papel dele também contribuir para essa grandiosidade desse impacto social. Quantas crianças a gente pode salvar, gente? Quantas crianças a gente pode tirar da rua? Quantas crianças a gente pode ajudar com a educação, com a alfabetização, né? Quantos jovens a gente pode eh, melhorar, criar melhores caminhos, né? Para que eles tenham um futuro mais promissor. Então, eu acho que é hora, é o momento de, ao invés de você ficar, né, à frente ali da TV só reclamando, só desejando, existe uma chance para cada pessoa que faz declaração de imposto de renda fazer esse direcionamento. Então, hoje, eu acho que o recado é esse. Obrigado, Raquel, Odimar. Eu acho que talvez teria um momento mais oportuno do que esse, né, que a gente está vivendo aqui no imposto de renda, mas eu deixaria um recado, uma mensagem, que apesar de a gente estar nesse período do imposto de renda e você ter a oportunidade de fazer isso agora, todo dia é dia. Porque as empresas elas podem doar todo mês, a cada trimestre. Tendo essa possibilidade, ela pode fazer a doação. Então, se você receber alguém que tem um projeto aí, né, dentro das suas capacidades, entenda o projeto, vê quem são as pessoas, vê a questão da seriedade do projeto e acredita que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente sendo impactada com esses projetos. Ok, obrigado. Bom, vou deixar ali falando para diretamente para os contadores, para os empresários, né. Venham participar. O que a gente faz realmente é
um contato direto com as pessoas que realmente precisam. Você pediu para a gente passar algumas fotos, né, vídeos daquilo que a gente faz. E me trouxe à mente o dia que eu vi o Hospital Sara Kubitschek, um hospital que é referência nacional, e os andares não se comunicam, não pode se comunicar. Quem está no primeiro, segundo, terceiro e quarto andar não pode comunicar. Mas o dia que eu vi o povo, o pessoal querendo subir, crianças, as pessoas que estavam ali como acompanhantes, eu falei, gente, realmente isso que a gente faz realmente impacta demais a vida da pessoa. E o empresário e o contador, né? Esse é o momento de dizer, né? Apesar de estarmos agora na hora da prestação de conta do imposto de renda, mas não é só por isso, né? É o mensal, a empresa que pode contribuir mensal, que pode contribuir ali no trimestral. E realmente, olha, né, para quem está fazendo, olha para a documentação desse projeto e realmente vem participar com a gente, porque o trabalho é muito sério e a gente sabe que não só impacta, mas também que transforma a vida das pessoas que estão tendo contato com o projeto. Então, pessoal, muito obrigado pelo bate-papo aqui, Gil, Raquel, Rodimar. Com certeza agradecê-los. E eu acredito que quem assistiu o podcast faça os comentários, faça sugestões, mas principalmente envie para 2, 3, 4 pessoas esse conteúdo, né? Então, para encerrar o nosso podcast sobre empreendedorismo social e cultural, empreender, às vezes, é um ato, não somente para empresários. Empreender é um ato de você mudar na tua mente, pessoa física, seja o médico, o fazendeiro, o dentista, ou seja, qualquer pessoa física, você está empreendendo quando você fala assim, contador, eu assisti um podcast e eu quero destinar. Nesse momento você está empreendendo, nesse momento você está fazendo a diferença. Então que fique essa mensagem final. Empreender é um ato de mudar aquilo que você pode fazer e não é difícil. Muito obrigado e que a gente possa ver ainda nesse ano os frutos colhidos para os fundos, para o projeto dessas crianças e para o projeto Encaradamente. Muito obrigado e até o próximo podcast.